todos. Bom, não tem como a gente falar sobre a transição planetária, sobre extraterrestres, sem falar sobre os Anunnakis, tá? Inclusive, a história do planeta Nibiru, ou Nibiru, é ligada aos Anunnakis. Porque, na realidade, Nibiru ou Nibiru não é nem um planeta. Ele é confundido com um planeta por causa do tamanho dele, que ele é maior que a Terra. Mas é uma nave deles. É uma nave dos Anunnakis. Tá? E os Anunnakis eles estiveram aqui já há milhares de anos atrás, e eles foram os responsáveis pelas mudanças do nosso DNA. Então tem o rei Anu, que ele é o rei dos Anunnakis. Esse rei teve um filho chamado Enki, que ele é do bem, tá? E tem um filho chamado Eliu, que ele é do mal. O filho Eliu é o que é aquele Deus do Antigo Testamento que fazia aquelas barbaridades, sacrifício humano, devia fazer todas aquelas bárbares. E brincava, né, com o povo da época, que era ignorante, que ele era um deus. Então esse é o Eliu. Ele já foi preso e tirado aqui da terra. Foi julgado, tudo, teve um julgamento. O Enki, que é o irmão dele, que é do bem, ele foi o que fez, lá no Jardim do Éden, o ser humano perfeito, que a gente chama de Adam Kadmon, que é o Adão, né? Com 12 fitas do DNA, ser humano que vivia 1000 anos, né? Que não envelhecia e tudo mais. Aí o Eliu abortou o projeto dele, né? Fez toda a mudança, fez que o ser humano ficasse do jeito que é hoje. E eles começaram uma briga desde milhares e milhares de anos atrás. E essas briga veio até hoje. Aí resultou na prisão do Eliu, e o Enki voltou agora. Ele já está aqui no nosso sistema solar para acompanhar a transição. Ele tem a chave do DNA das 12 fitas. E ele vai disponibilizar para quem quiser ativar os 12 DNAs através das câmeras holográficas. Só que uma coisa que ele já deixou falado, que ele não vai pisar na Terra. Porque ele não quer ser adorado como Deus. O ser humano tem esse complexo de vira-lata de achar que o extraterrestre é melhor que ele, que tem mais poder, e fica lá, oh, namastê, não sei o quê. Então, ele não vai pisar na Terra por causa disso. Ele já deixou bem claro isso aí. Os extraterrestres positivos, eles detestam ser venerados, ser adorados como deuses. Eles têm pavor disso. Tá? Então aqui nós temos aqui o rei Anu, que é o pai de todos. Temos o Enlil, que o símbolo dele é essa esfinge, tá? Um touro com asas. O Enki, tá? Inanna, que é irmão dos dois, tá? E o Marduk, que é o filho do Enki que revoltou contra o pai, que se associou com o lado do mal, que é do Eliu, tá? Não tem forma. Não tem forma assim. O Marduk não tem forma, né? Não sei o que aconteceu, mas vai aparecer. Acho que deu alguma falha lá, mas lá para frente vai aparecer o símbolo dele. Ele comandou a APA, É, né? sim. Bom, o planeta Terra existe há mais de 5 bilhões de anos. Ele é habitado já por 1 bilhão de anos por diversas civilizações de outros mundos e galáxias, tá? Lembra que eu falei para vocês que tem gigantes, que o Sol, a cabeça dele é do tamanho do ser humano? Ó, né? Esses gigantes estão de volta, estão acordando, estão dentro da Terra, vão subir.
mitologia não mostra isso. A Terra sofreu alguns resets. O que é reset? Acabou, zerou e começou de novo, tá? Então, explosão de Tiamat, eras glaciais e dilúvio. Por volta de 480 mil anos antes de Cristo, chegaram os Nibiruanos, que depois foram chamados de Anunnakis, pelos sumérios. Então, Anunnaki é um nome que deram para eles, que significa aquele que veio do céu. Na realidade, esse povo é um povo de Nibiru, tá? São chamados Nibiruanos. Nibiru, então, é um planeta-nave, uma força estelar criada pela Confederação Galáctica para proteger esse quadrante da galáxia. Originalmente, Nibiru foi habitada pelos Sirianos e Pleiadianos, porém outras raças foram viver lá também, e essa miscigenação criou a raça Nibiruana. No final da Grande Guerra Galáctica, Nibiru foi severamente avariado, e seus habitantes estavam morrendo aos milhares. O único modo de salvar a grande força estelar da Federação Galáctica era encontrar grandes quantidades de ouro para mantê-lo em suspensão no campo de força ao redor de Nibiru. Isso protegeria a força estelar da radiação que varria o espaço. Os nibiruanos iniciaram busca por planetas com reservas de ouro. Alalu, o ex-comandante de Nibiru, encontrou ouro aqui na Terra. Os nibiruanos chegaram na Terra por volta de 480 mil anos atrás. Nem a Terra e nem a humanidade seriam mais a mesma. O termo Anunnaki foi dado pelos nibiruanos pelo povo sumério, que significa aqueles que vieram do céu. Anunnaki não é uma raça ou civilização de algum planeta. Então vamos agora do princípio. Esse é o rei dos Anunnakis, dos nibiruanos, chamado Anu. Então ele é o comandante de Nibiru. Então ele é um ser que veio de um siriano e de um pleiadiano. Tá? Aí ele teve como esposa Dramin, que é uma rainha dos dragões. Nasceu Enki, tá? Que ele é um filho nibiruano reptiliano, porque ela era reptiliana. Raisondra, esposa felina, nasceu a filha Nishurk. Antu, a esposa irmã, nasceu o Enlil. Esse que é o do mal, tá? Então esse aqui que é o vilão da história. E esse aqui é o benfeitor. Aí só tem cara de leão, de gato? É. Marduk, filho de Enki, com a princesa do povo serpente. Esse é o outro vilão. Que, em vez de ficar do lado do pai, do bem, ele se juntou ao tio, que é do mal. Esse também foi preso, ultimamente. E segundo as últimas informações, deram um fim nele também. Homem erectus ao Homo sapiens. Então existe um elo perdido entre o Homo erectus e o Homo sapiens. Então os cientistas não sabem como que esse ser aqui se transformou nesse. Tá? Então a resposta é: foi feito a genética pelos Anunnakis. Então o ser adâmico criado pelos Anunnakis pegou o Homo sapiens, desenvolveu 12 fitos de DNA, aí virou o Adão. Tá? Bom, os Anunnakis regressivos, eles acabaram escravizando a humanidade. Então tiveram uma presença muito marcante aqui na Terra. E esses são os Igigis. São diferentes dos Anunnakis, são descendentes deles. Esse tipo de raça, uns chamamos de reptilianos. Eles estão associados a esses Igigis, os Greys
e outras raças relacionadas. Tudo isso foram esculturas que foram encontradas no passado, existentes aqui na Terra. Esses seres, quem são esses seres? Isso foi encontrado em várias partes do mundo, Ásia, Oriente Médio, América do Sul. Esculturas no México, como essa, por exemplo, como é o que os cientistas explicam. Essa peça, por exemplo, foi encontrada em uma caverna no México, com seres dentro de uma nave, astronautas discos voadores. Então, a ciência tradicional não tem explicação para essas coisas. Se a gente for pesquisar quem eram esses astronautas e esses seres que vieram do passado, de algum lugar, para a Terra, vamos entender tudo. Então, isso aqui são estatuetas, tá? Foram encontradas nas escavações. Inclusive as roupas, muito parecidas com os astronautas de hoje, esses equipamentos que eles usavam, isso são esculturas milenares. Como é que a classe científica explica um negócio desse? Olha só a diferença dos povos da China, Azteca, Japão, Maias. Tudo isso foi encontrado no mundo inteiro, esses artefatos. Esses visitantes deixaram simbolismo pelo mundo inteiro como essas figuras abaixo. Anjo ou homem, leão, touro e águia. Então esses são os 4 símbolos principais das facções Anunnakis. Aí a igreja já se apoderou dos símbolos e falou: o anjo é São Mateus, o leão é São Marcos, o touro é São Lucas e a águia é São João. Tá? Aí não tem nada a ver. Na verdade, não tem nada a ver com o evangelho. Isso a igreja se apossou. Esse simbolismo é chamado de tetrano. E o que é isso na realidade? Na verdade, é a demarcação Anunnaki. Então, eles demarcavam a terra deles. Então, a terra, eles dividiram em 4 pedaços, e cada pedaço era um dos Anunnaki que tomava conta, desses 4 que eu falei para vocês. Tá? Isso aqui está no Egito, ó. Leão, águia, touro, ali está faltando o anjo. Essa imagem está ligada ao tretamo e é sempre um touro, um leão, uma águia e um homem. Esse símbolo que está ligado ao dragão, muito conhecido na China antiga, na China imperial, que era o símbolo de um clã de Anunnaki chamado Enki. Sempre esteve relacionado ao dragão, à serpente, inclusive ele foi associado à serpente na Bíblia. O peixe também está relacionado ao Enki. Tá? Então o símbolo do Enki é serpente, dragão. A igreja colocou a cobra, a serpente, como um símbolo do mal. Tá? Mas na realidade a serpente é um símbolo do bem, que é o símbolo do Anunnaki. Do Anunnaki Enki. Tá? Então esse símbolo que foi associado a Enki, né, depois foi excluído. Enki, ele simboliza o homem ou o anjo. Ele é o único Anunnaki que tem uma relação positiva com a humanidade. Os outros 3 não têm. Tá? Então esse é o Enki, usando uma roupa de peixe, simbolizava várias outras culturas do passado, e depois removeram esse símbolo do dragão, do peixe, e deixaram apenas o símbolo do homem, ou do anjo, para simbolizar o Enki. Esse é o Enlil, está relacionado ao touro. Então o clã do Enlil é esse símbolo aí, relacionado ao touro. Tá? Inanna, irmã do Enlil. Ela está relacionada à águia. Então ela é irmã do Enlil e do Enki. Inanna estava sempre junto com o Enki, trabalhando em parceria com o Enki, em alguns momentos. Esse é o Marduk, que é o símbolo do leão, muito relacionado às antigas religiões. Marduk sempre presente, relacionado ao Enki. E Enlil sempre o opositor do Enki. Sempre trabalhando esses conflitos contra esses outros clãs Anunnakis. Eles dividiram a Terra nesses 4 cantos e o poder que eles exerciam sobre a humanidade. E sempre foi dividida entre eles. Bom, falamos dos Anunnakis, tá?
que tem tanto do bem como do mal, e vamos falar agora dos reptilianos. Reptiliano também tem do bem e tem do mal. Os reptilianos do bem, eles são um povo intraterreno que estão aqui há milhões de anos antes da chegada do ser humano. Tá? Então esses reptilianos do bem, eles estão dentro da Terra, né? E eles conseguem andar pela rua disfarçados de ser humano. Tá? E agora tem os do mal, que a gente vai falar um pouquinho para vocês. Bom, só para vocês entenderem, o universo central tem 7 super-universos. Cada super-universo contém 100 mil universos. Dá para vocês terem uma noção do que é isso? Não. É muito grande. Muito grande. Ó, super-universo Orvonton. Universo local Nebadon. Via Láctea, nossa galáxia. Sistema solar de Alcione. Agora vem a busca pela integração, tá? Existe um plano divino universal. Então, para que Deus cria um universo? Ele cria o universo como um tabuleiro de jogo. No jogo tem o lado da luz e o lado da sombra. Por isso que o tabuleiro tem as pedras pretas e tem as pedras brancas. No caso, a luz aqui seria Sananda, Jesus. Tá? Qual o objetivo das almas? As almas são fractais, ou seja, partículas de Deus. O objetivo das almas, dos fractais, é integração cósmica. Integração das polaridades. São criadas 2 polaridades, luz e trevas. A tarefa das almas. As almas precisam experimentar todas as facetas de cada polaridade, luz e trevas, e aprender a integrar ambas. Uma vez alcançado isso, a alma será reunificada com o Divino Criador. A estratégia do jogo é a fórmula da 13ª dimensão, que é a dimensão da compaixão. Tá? Quem fez curso da mesa comigo lembra que a gente leva lá o pêndulo lá para a 13ª dimensão para trazer a compaixão. Né? Bom, só para vocês terem um entendimento. Hoje, se nós somos da luz, se nós estamos do lado do bem, estamos trabalhando para a luz, porque no passado nós experimentamos as trevas. Tá? Então sempre funciona dessa forma. Né? Então, o plano divino universal. Luz e trevas. É o yin e o yang. Então, sempre um contrário do outro. Tá? Feminino, masculino, emocional, racional, reciprocidade, planejamento, silêncio, estratégia, não ação, ação, carinho, conquista, contemplação, força, visão micro, visão macro. A integração das polaridades, o divino criador é a essência do amor. A tarefa é aprender o amor incondicional e a compaixão por todos os seres, independentemente do papel que as almas estejam desempenhando. O início do universo. Os reptilianos foram a primeira raça a ser criada nesse universo. Eles foram criados muito tempo antes dos humanos, no planeta de Alm, na constelação de Órion. Os répteis colonizaram muitos planetas e sistemas estelares em toda a galáxia. A eles foi conferido o mito da criação, que declarava que eles eram os donos da galáxia e tinham o direito de colonizar qualquer planeta ou estrela que eles desejassem. Se houvesse uma raça não réptil presente, eles poderiam e deveriam escravizá-la ou destruí-la. Tiamat. Os répteis colonizaram a Terra mais de uma vez. Eles a colonizaram inicialmente quando a Terra é ainda chamada de Tiamat.
a destruição de Tiamat. Parte se fragmentou e virou o cinturão de asteroides que temos hoje em nosso sistema solar. Parte se tornaria um outro planeta menor que se chamou Nataro. Nós aqui chamamos de Terra. Reptilianos sirianos, originados no sistema estelar de Sirius B, teriam contribuído com as civilizações humanas do Egito, Suméria, entre outras, com tecnologia e ensinamentos sobre matemática, medicina e astronomia. Alfa Draconianos. São draco-reptilianos do planeta Tuban, na órbita da estrela Alfa Draconis, que foi outrora denominada estrela polar. Dracos da linha real, chamados Sicars, gigantes brancos dotados de asas, de extraordinários poderes psíquicos, medem de 4, 3, 6, 7 metros. Eles são clarividentes e extremamente inteligentes. Alfa Draconianos. Dracos guerreiros que medem de 2,30 a 6 metros e são temidos por toda a galáxia em razão das suas habilidades de luta e guerra. Reptilianos nativos aqui da Terra. Medem de 2,20 m a 2,60 m, possuem habilidade de camuflagem, podendo alterar a forma para humana. Então, os reptilianos que vivem no interior da Terra, quando eles querem andar aí pela Paulista, eles ligam um botão, eles falam que o nosso cérebro tem um botão. Então eles ligam esse botão no cérebro e nós enxergamos eles como se fosse um ser humano. Na realidade, eles têm essa aparência. Só que se você estiver filmando, né, a câmera não tem consciência, a câmera vai filmar ele do jeito que ele é. Tá? Tal Grace ou Grace Masters, mede de 2 a 2,5 m, originário da constelação de Órion, controla os Short Grays. Então tem esses Grays grandes e os Grays pequenininhos, tá? O Grey pequenininho, ele é metade robô, metade biológico. Os grandes não, é só biológico, tá? Esses são os metade robô, metade biológico. Short Grays, ou Zeta Reticulus. Mede 90 centímetros ao 1,5 m, são os mais avistados, responsáveis pela maioria das abduções. Nas civilizações passadas, tem os resquícios de todas essas raças que estavam envolvidas na nossa passagem aqui, né? No Egito, Suméria, China. Né? Inclusive na China tem lá os deuses orientais, são 7 dragões sagrados. Então tem a família do dragão azul, família do dragão dourado, família do dragão verde, família do dragão vermelho, tá? É tudo ligado ao extraterrestre. Os Anunnakis que eu expliquei agora há pouco para vocês, né? O que nós herdamos dos reptilianos? O cérebro reptiliano é considerado a região mais primitiva do cérebro, responsável por regular as reações instintivas, especialmente aquelas associadas à sobrevivência. Pode-se compreender que o cérebro reptiliano é a região que estimula a nossa busca por proteção, alimento, abrigo e segurança. O que mais que nós herdamos dos reptilianos? Sistema de casta, reis e rainha. Então hoje a gente tem, na Inglaterra tem lá o rei, aqui nós temos o presidente da república, né? Nos outros países tem o primeiro-ministro. Então, esse sistema de um mandar no outro, de hierarquia, foi herdado pelos reptilianos. E na realidade os extraterrestres positivos não têm esse sistema. Não tem um que manda lá. Todos mandam igual, todos são iguais, tá? Então esse negócio de hierarquia entre indivíduos foi herdado pelos reptilianos. Adoração do Deus fora, né? Então você vê as pessoas aí com a Bíblia debaixo do braço, rezando para Deus, porque Deus, não sei o quê. Então também foi herdado dos reptilianos. Complexo de vira-lata. O ser humano, ele acha que ele é uma porcaria, tá? O maior do maior do maior, dos melhor,
da elite global, né, ele acha que ele é uma porcaria. Porque também foi uma herança dos reptilianos. Dependência de governo, religião, etc. Você pode ver, o governo, a religião, os políticos, sempre uma dependência fora. Medo, não confiar em ninguém, também foi herdado dos reptilianos, tá? Esse aqui é o Anunnaki, responsável pelas grandes magias negros, magos negros, seitas diabólicas do planeta Terra. Desde a época da Bíblia, lá do Velho Testamento, ele faz essas barbaridades com a humanidade. Então a elite global, quando a pessoa se destaca, né, seja ele um esportista, né, seja ele um cantor, seja ele um ator, uma atriz, se destaca, na hora já cola nele um, um cabal, né, um cabalista negro, e já fala para ele, falou, você está convocado para fazer parte da nossa elite global. Né? E não dá muitas explicações, não. Aí pede para ele assinar o pacto, tal, tal, tal. E depois que a pessoa entra nessa seita satanista, ela não consegue sair mais, ela tem que servir eles. Tá? Em troca, eles falam, você vai continuar sendo famoso, vai ficar até mais famoso do que você é, tá? Mas você vai ser da nossa turma. E todos os rituais, tudo, era para esse cara aqui. Tá? Marduk, conhecido como Deus Baal. Então, na história, mostra, né, as criancinhas, né, sendo entregue para ele, né, sacrifício de criancinha, de pequeninos, tá? Então, isso aqui é um horror, é um horror. Eu até montei um slide para mostrar essas coisas para vocês, não tive nem coragem de passar, porque dá vontade de vomitar até, tá? Mas tudo isso vai ser revelado. Então, todos os cultos satânicos ao deus Baal, né? Reptilianos nativos humanos, híbridos. Então, o reptiliano trocou lá espermatozoide com um óvulo humano e virou esses caras aí, ó. Rainha Elizabeth II da Inglaterra, o George Bush pai, tá? Então tá aqui o George Bush mudando, né, para pupilas verticais, ó. Durante uma entrevista na TV dos Estados Unidos, né? O ex-presidente Barack Obama, também um híbrido reptiliano, ó. Isso aqui é chamado de Shapesfing, tá? O efeito Shapesfing. Ó, efeito Shapesfing. Que só os répteis têm essa formação de pele na garganta. Você vê uma lagartixa, um calango, um lagarto, ele faz assim, tem aquelas ranhuras assim. É, um tipo de uma ruga, né? Esse incidente aconteceu em 2017, quando o presidente Obama estava numa conferência no Comitê de Assuntos Públicos dos Estados Unidos e Israel. Ó, o reptiliano lá atrás. Angelina Jolie, né? Também com as pupilas reptilianas. Beyoncé apresentando o fenômeno Shape-Ring, olha lá. Ó. Tá vendo? E
E aí, quando tem um ator, um cantor que se destaca e não é reptiliano, eles chegam para eles e intima. Isso aconteceu com o Michael Jackson, aconteceu com o Elvis Presley, aconteceu com o Ayrton Senna, tá? Aconteceu com um monte de pessoas. Então eles foram intimados e eles forjaram a própria morte. Então essa é a elite global que terá que deixar a Terra até 2025. Até os dias de hoje, eles escravizaram a humanidade. Estão se preparando para um falso resgate para os escolhidos. Aquilo que você estava falando lá do pessoal que fica falando que vai ter o resgate, esse pessoal vai cair nessa cilada aqui, ó. Tá? Então não é para nenhum escolhido ou desperto deixar o planeta Terra, entrar em nave para deixar o planeta Terra. A única nave que vai parar aí para entrar a turma dentro vai ser essa elite global aí, para fugir daqui. E aí, se tiver algum bobo, né, humano, achando que é desperto, achando que é um escolhido, que for junto com eles, né, vai virar comidinha de reptiliano. Que a viagem vai ser longa e eles vão sentir fome no caminho. Né? É que aí eles falam que não os que vão sair, os que vão ficar. Que vai ser uma classe escolhida de pessoas, né? Um terço só da humanidade vai ficar, vai ser escolhido. Não, isso aí foi resetado. Bom, verdadeiro demônio é a popularidade extrema das trevas, energia masculina das almas, encarnadas como humanas e reptilianas. Em 1999, essa reptiliana aqui, que é do bem, que mora no interior da Terra, chamado Lacerta, ela deu uma entrevista com um jornalista. Essa entrevista está na íntegra no YouTube, vocês acham no YouTube, tá? E ela fala que a partir daquele dia da entrevista passaria 20 anos, e em 20 anos iria começar uma grande batalha, né? Que se estenderia da Terra para todo o universo, entre facção do bem contra o mal. E começou exatamente em 2018, com o Donald Trump, essa batalha, né? As profecias dela se realizaram. 2017, então, a batalha nos túneis, né? Pelo Donald Trump, fazendo, né, a drenagem do pântano, tá? Ó. E ele começou também, 2017, 2018, a construção da Space Force. E fundou, né, o QAnon, que é um grupo de militares que serve a Aliança da Terra, tá? Quem chuta quem é essa mulher aqui? Mary Moron. Mary Moron. Ela é da Aliança da Terra. Ela também forjou a morte dela. Bom, expulsão dos extraterrestres negativos aqui da Terra, de todo o sistema solar, né? Saturno também foi mencionado na época que os Tauaus, que são os Ebans, foram capturados em setembro de 2021. Em um artigo do Dr. Marco Sala, podemos ler que os Ebans, que fizeram acordos com o grupo Majestic 12, estavam sob custódia, ou seja, a Aliança da Terra capturou os Greys, os Ebans, tá? Toran fala sobre eles da seguinte forma: eles são equivalentes a oficiais, parte de um alto escalão, comando especial, né, dos Greys. Eles estavam fugindo da base de Dulce, tentando escapar pelo portal de Saturno, localizado perto da sua antiga base em Saturno. Eles não querem fazer parte da federação, porque todo mundo recebe o convite. Só que os Greys, esses Ebas aqui, não querem. Então, eles foram examinados primeiro, né? Chegaram à conclusão
que os remanescentes, né, conduziremos pelo procedimento usual, ou seja, sem negociação. Nebo não negociam, matam os elementos da colmeia que foram capturados. Então, eles mesmos se matam, tá? Para não passar a informação para a Aliança da Terra. Aqui que eu falei para vocês, Assembleia Holográfica na nave Excelsior. Alex Collier contou que Morenay lhe mostrou 3 conselhos reunidos, julgando os crimes do Enlil, né? Eles disseram que o rei Anu estava lá também, e falaram assim para o rei Anu: se você não reparar o mal cometido pelo seu filho aqui na Terra, em intervir a favor dos humanos, nós mesmos o faremos. Helena estava na nave de reconhecimento de Toran, pertencente à Federação Galáctica, quando eles atracaram na nave-mãe da Aliança, a Excelsior. Ardana, que é a comandante da Excelsior, viu Zenai do Conselho da Andrômeda, com pele azul, em uma sala holográfica onde estavam reunidos 3 conselhos: Conselho de Andrômeda, Conselho dos 5 e Conselho da Federação Galáctica dos Mundos. Todos os membros estavam reunidos em uma conferência virtual holográfica. O que eles estavam fazendo? Julgando o Enlil, tá? E o Siakar, tá? À esquerda dessa sala holográfica estava a Aliança da Terra, de Nataro. No centro estava Anu, monarca Anunnaki. E à direita encontrava-se os regressivos Enlil e o Siakar, que manifestava o Pindar na Terra, como uma coletiva de prisioneiro. Pindar, um draconiano que usava o Barão de Rotaide, chefe supremo da Cabal, foi preso em setembro de 2021. Tá? Então existia, tá? Está sendo exterminado agora, está nos seus finalmente, todo o sistema de controle e escravidão aqui na Terra. E tudo isso está caindo por terra. Os escuros, eles tinham uma agenda de fazendo coisas até 2050. Então eles iam soltando coisas a pouquinho, ano a ano, tá? Para quando chegar 2050, eles iam ter exterminado praticamente 90% da humanidade, né? Com picadinha, com alimento, com não sei o quê. Aí o que restou não ia ser dono de nada, não ia ter nada, né? E aí que eles perceberam a mudança na linha temporal, eles começaram a acelerar a agenda. Então, de 2050, eles passaram para 2030. Então, eles estão pondo tudo que eles tinham para fazer até 2050 para acontecer em 2030. Até 2030. Tá? Aí, nesse jogo de xadrez de 4D, a Aliança da Terra também está dando as cartadas. A Aliança da Terra tinha uma agenda 2030 e ela avançou para 2027. Ou seja, até 2030 nós teríamos naves antigravidade, né? Toda a humanidade já ia saber que as naves são feitas aqui no planeta por cientistas humanos, né? Só que isso foi adiantado para 2027. Por quê? Porque os reptilianos, que eram poucos naquela época, voltarão com todo o seu contingente, com todo o seu exército. E a previsão da chegada deles é 2030. Então, até 2027, temos que estar prontos para a grande batalha final entre a luz e as trevas. Então, o último confronto, a batalha do Armagedon. Então, se preparem emocionalmente, mentalmente, psiquicamente e espiritualmente. Por quê? O ataque das forças das trevas, da escuridão, vai ser 25 horas por dia. Então, pessoas em pânico, em desespero, terrorizadas, com medo, entrando em depressão, né? Nas famílias, discussões, traições, brigas, tudo isso eles começam a implantar agora para baixar a frequência da humanidade.
Depois da expulsão dos Siacars do sistema solar, a Federação fez um acordo com os Negumaques, que são os seres mais temidos pelos Siacars. Então, essa desavença começou com os Siacars quando roubaram os ovos dos Negumaques. Então, os Negumaque não são uma raça conquistadora, com viés imperialistas. Eles gostam de sossego, detestam ser incomodados. Os Negumaques são os predadores alfa do universo, praticamente sem opositores. Em 89, eles estiveram aqui na Terra, contataram humanos lá em Teherã, no Irã, pela primeira vez, contando seus planos de liquidar a Cabal e os Siacars. Então, olha só, em 1989, os Negumaque já tinham um plano para acabar com a Cabal. E aí o que aconteceu? Eles expuseram esse plano. Como que era o plano deles? Tem esse prédio aqui, ó. Embaixo do prédio tem um refúgio de reptiliano. Simplesmente eles acabavam com o prédio. Não queria nem saber quem estava dentro do prédio. Então eles são assim. Tá? Eles são guerreiros. Então é a tropa de elite do universo. Né? Então, eles estariam andando pela Paulista, no meio da Paulista lá, e se tivesse uma nave, um veículo com um reptiliano ou com, né, seres híbridos reptilianos, simplesmente eles iam mandar lá um tiro de máquina, de arma de plasma e explodir a Paulista. É o jeito deles trabalhar. Aí a Federação Galáctica dos Mundos falou, não, vamos calma, né? Nós temos um plano para o ser humano, aos pouquinhos eles vão passar todo mundo para a quarta densidade, eles vão evoluir, né? Eles vão deixar de ser escravos. Então vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, né? E aí, desde 89 eles estão esperando a vez deles. E agora é a hora da vez, é a vez da hora. Porque eles se juntaram agora com a Aliança da Terra para esperar vir os reptilianos. Então, eles estão todos sitiando nosso sistema solar só esperando. Né? Olha como esses Negumaques são. São seguranças do sistema solar. A última barreira de plasma próximo ao sistema solar vigiando a contraofensiva da invasão Siacar. Então, eles estão ao nosso lado, nos protegendo, graças a Deus. Por esse motivo, os escuros fizeram o filme Independence Day, para demonizar os Negumaque. Caso eles aparecessem, eles seriam repudiados pela população da Terra. Então, eles querem vingar-se dos reptilianos que roubaram seus ovos e pediram permissão para a Federação. Para capturar os membros da Cabal, que são todos os seres híbridos reptilianos com humanos. Então, eles queriam uma autorização da Federação Galáctica dos Mundos para chegar aqui na Terra e pegar todos os descendentes de reptiliano. Ah, vocês pegaram os nossos ovos? Onde vai pegar os seus filhos aqui, seus descendentes? Todo mundo que teve DNA de reptiliano, né, vai ser pego. Aí a comandante Ardana se reportou aos Negumaque falando o seguinte: primeiro, Negumaque, vocês precisam se tornar membros, se filiar ao nosso movimento. Você tem que assinar o contrato para seguir as diretrizes, né? Aí vocês vão ter o que vocês querem. A senhora Ozan, que é um tipo de uma advogada da lei galáctica, detentora de dados para os documentos da primeira diretriz, né? O que é essa primeira diretriz? A primeira diretriz fala: os extraterrestres mais evoluídos não podem entrar num planeta menos evoluído e ajudar esse planeta a se desenvolver, a não ser que esse planeta foi escravizado por uma outra raça hostil. Aí a Federação, os extra positivos, podem vir ajudar. Então foi exatamente o que aconteceu. Tá?
Então a senhora Osnan mandou uma cópia das diretrizes para a Federação dos Negomac, né? Ou vocês se juntam à federação, ou manteremos a custódia dos reféns para vocês. Ela entregou uma orbe de dados, né? Bom, chega então de falar de extra negativo, vamos falar dos positivos um pouco, tá? Então tem aqui os andromedanos, os sirianos, os pleiadianos, né? Aqui tem todo o organograma, né? E como funciona as civilizações, as raças, né? Até chegar aqui na Terra. Então tem os alfa-centurianos que vivem entre nós há muito tempo, infiltrando em nossa sociedade e em todo o mundo. Os pleiadianos de Tau Cetianos também farão parte do primeiro grupo a entrar em contato com os humanos. Progressivamente, outras raças humanas que carregam diferenças fisiológicas, como os Wolf 424, né, testa alta, os pleiadianos de Ahrill, que são olhos mais largos, os Nor, que tem 2,80 de altura, os Altianos da Confederação Intergaláctica, 2,80 e braço mais longo, os Epsilon Eridiani, Kael, estrutura óssea diferente, todos esses vão se apresentar a nós. Após a chegada das raças guardiãs da Confederação Intergaláctica, nosso sistema estelar, em outubro de 2021, um plano coordenado foi acordado com a Federação Galáctica dos Mundos e a Aliança da Terra para maior divulgação. Os nossos aliados extraterrestres estão encarregados de se mostrar cada vez mais em nossos céus, juntamente com as naves de engenharia reversa que fazem parte do programa espacial secreto da Terra. A Aliança da Terra é responsável por divulgar arquivos que foram mantidos ocultos pelo Deep State, que é o estado profundo, por muito tempo. Passo 2. Primeiro contato com o civil com os humanos. Mais tarde, dependendo da nossa capacidade de processar a etapa 1 e preparar as bases, as pessoas do sistema Centauri, notadamente Selo e Meton, serão as primeiras delegações a fazer contato civil, público, em nome da Federação Galáctica dos Mundos. Não só porque estiveram envolvidos nos primeiros encontros com o presidente Eisenhower, na elaboração das novas tecnologias e sistema de defesa desde a década de 50, com a Marinha dos Estados Unidos, né, e outras células progressistas, nossos governos, mas também porque se parecem e são perfeitamente como nós. A Federação Galáctica dos Mundos está muito atenta para se apresentar o mais suavemente possível. Quando o nosso inconsciente coletivo tiver aceitado que os humanos da Terra não estão sozinhos no universo, que outras variantes do nosso genoma também existem, algo de tirar o fôlego. Etapa 3. Introdução progressiva às espécies não humanas. Assim que estivermos pacificamente acostumados a interagir com nossos irmãos e irmãs humanoides, galácticos, outras espécies com maiores diferenças fisiológicas se mostrarão abertamente ao público. Esses serão seres como Egarote, Ginvo, Mântides, Émeter, Nomo, Dorsai, Algolix, Matrax, Eumanuk, Gefoc, Orella e muitos mais. Um grande número de pessoas já estão trabalhando com esses diferentes seres nos diversos programas espaciais cuja denominação está prestes a perder a palavra segredo. A linha do tempo desses eventos se desdobrará dependendo da capacidade dos terráqueos de processar as mudanças. Tá? Bom, com toda essa ajuda, nós vamos vencer essa batalha, esse confronto final. Aqui vocês têm uma foto do Toran, que conversa com a Helena Danan. Né? Ele tem 200 anos, olha a aparência dele. Esse é o irmão dele, tá? O Gerran, que tem 80 anos. 80 anos é um adolescente e 200 anos é um jovem. Tá? O próprio comando Astar
Não tem só esses caras parecidos com humanos. Ele é um coletivo de raças. Tem mais de 100 tipos de raças diferentes no Comando Astar. Tá? Todas as novas tecnologias estão sendo fabricadas na Lua. Tá? E essa é o supercomputador quântico ligado ao Starlink e ao QFS, Sistema Quântico Financeiro. É uma máquina biológica que ela tem alma e é capaz de análises inimagináveis. Então, esse supercomputador criado pelos pleiadianos, ele não é só uma máquina, ele é um ser vivo, como você, como eu. Então, ele tem alma, ele tem inteligência. Então, todo o dinheiro que começar a circular pelo planeta Terra, tá? E logo não vai mais ser em cédula, vai ser só dinheiro quântico, que nem hoje é o Pix, né? Tudo vai passar por essa máquina, por esse ser aqui. E ele vai analisar. Da onde veio aquele dinheiro? O que é? Qualquer coisa fora da lei, na hora já é pego. Né? Vamos supor que depois ainda de todas essas mudanças, ainda tem um maluco aí querendo traficar droga e tal. Aí ele vende droga, né? A pessoa paga ele com tipo Pix lá, né? Manda o dinheiro para a conta dele. Na hora o computador já detecta. Esse dinheiro não é bom. Né? Ele já manda um sinal, né? Aí já a polícia intergaláctica já vai lá, já pega o cara, já prende. Então, Sistema Quântico Financeiro. QFS, Sistema Quântico Financeiro. Bom, você que assiste essa live, essa palestra, quiser ser um contatado, tem 4 regras. Primeira, não pode ter medo. Segunda, terá que solicitar um contato. Terceira, terá que se colocar à disposição. Quarta, a princípio os contatos serão por sondas e telas holográficas, ou seja, vai entrar uma bola na sua casa de metal, né? Vai lá, para no meio da sala e faz uma tela holográfica, como se fosse isso aqui, e aparece lá o pleiadiano e começa a conversar com você. Funciona assim. Então, se você quer ser um contatado, basta todo dia, na hora que você vai dormir, conversar com eles, falar que você está à disposição, que você quer colaborar. Na hora que você acorda, a mesma coisa, né? A princípio, porque os pleiadianos, como eles são bem parecidos com a gente, eles são os porta-voz das outras 100 raças extraterrestres aqui da nossa galáxia. Queria mostrar para vocês também sobre essa purpurita. É uma pedra extremamente eficaz para a proteção psíquica, estimulando a iluminação. Então, eu uso uma pedra dessa debaixo do travesseiro. Tá? Eu uso ela dentro do bolso da calça, porque além dela trazer proteção psíquica, porque lembra que eu falei para vocês que vai ter muito ataque, né? Ela estimula a iluminação. É uma ótima pedra para abertura de chakras da coroa superiores, ligação ao da base, nos estimulando a evolução sem impedimentos, ancorando a mudança energética resultante na realidade funcional. Então, a pedra purpurita auxilia a romper padrões limitantes, ótima para ser usada quando estamos passando por períodos de transição. Ajuda a promover segurança, confiança na comunicação interpessoal, principalmente na verbalização de pensamentos de forma mais clara. Purpurita também alivia o estresse, trazendo serenidade e tranquilidade para quem possui.
Sua energia espiritual traz a clareza, discernimento, protegendo a sua dona ou o seu dono. Do ponto de vista psicológico, a purpurita nos auxilia a romper velhos hábitos ou atitudes que precisam ser modificados para seu bem-estar, auxiliando a pessoa a ser mais flexível e aberto para novas ideias. Para quem quiser, nós temos aí algumas ainda, tá? Hoje vamos fazer novamente a nossa quebra de contrato, tá? Então vou contar até 3 para a gente começar tudo junto. Eu vou direcionando lá na tela, tá? 1, 2 e 3. Eu, assim denominado nessa encarnação, no pleno exercício do meu livre-arbítrio, em nome de Melquisedeque, Rei do Mundo, em nome do Pai Criador, do Cristo Cósmico Sananda, de Sanat Kumara, Mestre Saint Germain, de todos os grandes mestres de luz, do Comando Astar, todas as famílias estelares da luz, e todos os orixás, xamãs, anjos, elementais, de todas as forças de luz, em nome do que eu sou o que eu sou, em nome da presença da alma divina, em nome de todos os seres ascensionados de luz, em nome da Federação Galáctica de Luz, em nome da Confederação Galáctica de Luz, em nome do Centro Galáctico de Luz, em nome da minha integração cósmica, com os Wing Makers, formadores de asas, da 12ª dimensão, meu eu do futuro do ano de 2772. Eu decreto e ordeno o cancelamento, a anulação de todos os meus atuais, passados e futuros contratos feitos entre qualquer parte do meu ser com as forças das trevas. Todos esses contratos, acordos e todas as suas consequências são agora completamente removidos da minha realidade. Junto com os contratos também, desprogramo todos os bloqueios que possam estar prejudicando minha saúde, minha prosperidade, minha parte amorosa, parte profissional e a minha felicidade total e plena. Eu agora estou livre de todo o karma do meu ser estar possa ter adquirido em qualquer época, nesse e em outras dimensões, nesse e outros universos paralelos. Tudo está sendo removido agora também. Nesse momento, por esse meio, revogo e renuncio toda a certeza de meus atos, a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos, pactos, alianças, contratos de associação, sociedade espiritual, de alma, feito nessa vida, vidas passadas, vidas simultâneas, nessa dimensão, dimensão paralela, qualquer outra dimensão, do espaço e tempo, com qualquer pessoa, entidade, energia, força, legião,
ou facção que não seja da luz. Agora eu ordeno a todas as pessoas, entidades e seres das trevas, encarnados ou não, que estejam ligados a esses contratos, que cessem, desistam, abandonem meu campo de energia, agora e para sempre, em forma retroativa, levando e retirando do meu ambiente, meu corpo físico, todos os meus corpos etéricos, campos de energia, toda e qualquer energia negativa, entidade negativa, obsessor ou ser trevoso, encarnado ou não, assim como todas as armas, todos os seus artefatos, instrumentos ou dispositivos de conexão, controle e limitação, magias, feitiços, bloqueios, acorrentamentos, amarrações, encantamento, egrégora, símbolos, chips, implantes, larvas, forma pensamento, força e energia semeadas, por entidades e seus associados, objetivo de controle, domínio, manipulação ou limitação sobre mim, que eu não autorizo a sua presença, nem sua forma de agir sobre mim. Com amor envio a luz, azul, rosa, dourada. Ordeno que saia imediatamente. Eu sou um ser livre e soberano de luz, desde agora até a eternidade. Que assim seja, assim é, e assim sempre será. Está decretado. Na luz do eu sou. Eu sou. Agora imagine vocês com o cristal de vocês na mão. Imprimindo no cristal tudo que vocês querem para o seu futuro.
estudando a linha do tempo, através de todas as batalhas temporais que os pleiadianos iniciaram por nós, hoje somos nós que estamos fazendo. Existe uma linha de tempo fixa, que ela é imutável. Se fosse uma linha grossa. Essa linha do tempo fixa mostra a aliança da Terra, a humanidade, vencendo, libertando, né? A gente coloca uma previsão em 2030, certo? Agora existe as linhas paralelas. Então é como se fosse um feixe de energia grosso e uns feixes de energia que faz assim, ó, fica zigue-zagueando e volta. Essas linhas paralelas são mentalizações tanto dos escuros como mentalização dos espertos, pessoal da luz, aliança da Terra. Os escuros, eles detêm tecnologia, eles detêm conhecimento, eles sabem o que mexe na linha do tempo. Então, o que nós temos informação? A luz venceu? Sim. Lá na frente dá para ver que a luz venceu, olhando no cronovisor. A Terra vai ser liberta? Sim, a Terra vai ser liberta. Agora, como nós vamos chegar lá? Esse que é o que da questão. Então temos que mentalizar dia a dia um futuro brilhante, a humanidade vivendo em paz, desligar as televisões, não assistir porcaria no YouTube, tá? Redes sociais. Não deixar, porque a única arma dos escuros que eles têm agora é a desinformação, fake news, batalhas de falsa bandeira, tacar terror, pânico, medo na humanidade, para baixar a frequência dos despertos, ficar na linha de tempo paralela, né? Tendo a pior maneira da gente chegar lá, concorda? A gente pode chegar lá suave, na nave, né? Numa boa, sem grandes problemas, tá? Ou a gente pode chegar lá com sofrimento, com rigor, em trancos e solavancos. O que depende? Depende de nós, da nossa mentalização. Por isso que eu passei para vocês o Spotify, para vocês fazerem todo dia, exercício da tela mental, tá? Ao mesmo tempo que você visualiza um futuro brilhante para você, visualize para a humanidade toda. Tá? É isso. Bom, em 2014, os Wingmakers, que são os seres humanos do futuro, do ano 2772, eles fizeram a viagem do tempo, chegaram aqui e começaram a ajudar nas batalhas temporais, para a libertação da humanidade, transição planetária. Tá? Eles deixaram lá no México, dentro de uma caverna, 23 câmeras, que são portais. Cada câmera dessa, que você fica olhando para ela, você entra no portal. Então são portais para você entrar e encontrar com você no futuro, ou seja, você é o próprio inimigo. Para isso que servem esses portais. Tá? Bom, fora as 23 câmeras, 23 portais, eles deixaram 7 cápsulas do tempo. 6 já foram
achadas, descobertas e abertas. A 7ª vai ser aberta esse ano, vai ser achada esse ano, aberta esse ano. É que vai aumentar o poder dos espertos em 1000 vezes de potência. Tá? Então hoje nós vamos abrir mais um portal. Nossa primeira palestra, né, abrimos a Câmara 1, depois veio a Câmara 2, depois a Câmara 3, depois a Câmara 4, na sequência a Câmara 5, Câmara 6, Câmara 7, Câmara 8, Câmara 9, Portal 10, Portal 11, que é de hoje. Tá? Eu coloquei aqui os 11 para vocês ficarem visualizando. Então fica olhando, olha uma por uma e para na 11ª, olhando. Esses portais eles começam a se movimentar, eles começam a mexer. Tá? Você entra nele e viaja, daí você pode fechar o olho, fazer sua meditação, tá? Vamos lá.
Tá, pessoal? Então, bom, agradeço a todos que estiveram aqui. Gratidão eterna.